Pensa que você é uma criança de 8 anos, você está dentro de uma sala de aula, a professora ensinando a ler, a escrever, a contar, todo mundo aprendendo ao seu redor e você não. Como você ia se sentir? Se você quiser saber a respeito disso, fica com a gente. Olá a todos, é um prazer estar aqui com a Gabriela falando sobre esse assunto. Pode tirar a roupa, mas existe um corpo sentindo. Olá, sou Fátima Gonçalves, psicomotricista, e eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre a não aprendizagem, né? Todo mundo fala da aprendizagem, mas eu quero falar com vocês sobre a não aprendizagem. Uma criança que está dentro da sala de aula, aprendendo, num processo de aprendizagem, onde todo mundo avança e ela não sai do lugar. Quem é essa criança? Né? Podemos situar pelo menos 3 situações de uma criança que não aprende. Uma delas, uma criança que tem algum tipo de deficiência, que já tem algum tipo de laudo, que interfira na sua aprendizagem. Então, essa criança está num lugar que, por mais ela não aprende, pelas questões que ela das suas dificuldades, no entanto, ela tem um olhar um pouco mais de acolhimento. Aí nós temos uma outra criança sofrendo uma dor calada, que é uma criança que não tem nenhum tipo de defasagem aparente, de deficiência aparente. No entanto, ela também não aprende. Só que essa criança, além do fato de não aprender, ela também não tem o mesmo acolhimento, né? Com ela vem os estereótipos de que a criança, ele é burro, enfim, essas coisas que a gente escuta, as frases horrorosas que a gente escuta dentro da escola. E eu queria falar também de uma outra criança, uma criança que não tem uma questão de deficiência, não tem uma defasagem de desenvolvimento por qualquer tipo de mecanismo, mas é uma criança que também tem uma dor muito grande e não consegue aprender porque ela tem uma desestrutura familiar, uma desestrutura social muito grande e que faz com que ela não consiga também aprender. Quem são essas crianças? Né? Elas estão no mesmo lugar, né, sobre um olhar do outro que muitas vezes não percebe o quanto ela está sofrendo dentro desse ambiente. Então, é muito comum, né, esse lugar na escola. A gente sabe que tem nas classes com 35 crianças, né? Quem é que é olhado? Né? Então, muitas vezes as crianças desaparecem dentro desses ambientes, né? Principalmente essas que não aprendem. Então, a criança que vem com um laudo, com uma deficiência, seja ela uma questão orgânica, uma questão de entrada periférica, quer dizer, é surdo, é cego, ou uma criança que tem um cadeirante, ou enfim, essas crianças elas dão à vista, né? Então você olha para ela e o seu olhar para ela, a partir do momento que você percebe que ela tem alguma dificuldade, o seu tratamento muda com relação a essa criança, quer dizer, o seu acolhimento você procura situações que vão ajudar essa criança a suprir isso e aprender, né? E a gente está já pensando aí numa questão da criança inclusiva, né? Quando se fala de inclusão na escola, a gente sempre ressalta o fato dessas crianças com algum tipo de deficiência aparente, diagnosticada, né? No entanto, existem muitas outras situações de defasagem onde a criança não aprende e ela não tem esse mesmo olhar, ela não tem esse mesmo acolhimento. Então, as crianças com questões de linguagem, de alteração de processamento, seja visual, seja auditivo, que não conseguem aprender, né, que não conseguem se alfabetizar, ficam nesse ambiente, nessa fronteira, né, e sem necessariamente ter um atendimento para descobrir o que ela tem,
a coisa vai passando o tempo e cada vez ela não aprende mais. E o que vai acontecendo com essa criança? Aquilo que ela não tinha de defasagem, que é o seu comportamento emocional, ele vai sendo muito machucado durante esse processo. Então, ela não tem um diagnóstico, ela não aprende e ela começa a criar situações para sobreviver nesse meio. Então, ela vai ser aquele que só faz bagunça, começa a fazer pequenos delitos, enfim, é uma criança que vai para um lugar que não necessariamente era o lugar que ela deveria estar se ela fosse olhada e fosse acolhida num primeiro momento. E essas outras crianças que não têm nenhuma questão de psiquiátrica ou orgânica, não tem a dificuldade de mecanismos fisiológicos e, no entanto, também não aprende, né? Então, você vai pensar crianças que moram em abrigos, que estão afastadas dos pais, você vai falar em crianças que sofrem maus tratos, né, dentro de casa, você vai pensar numa série de outras situações que vão levar essa criança também à não aprendizagem, né? Então, por quê? Por que a gente está ressaltando isso aqui? Qual a importância disso? É olhar para essa criança dentro da escola. Nenhuma criança não aprende simplesmente porque ela não quer aprender. Isso não existe, né? É do humanos querer aprender e ter a competência para aprender, né? Nós somos inteligentes, então a gente realmente quer aprender. Então, quando essa criança não está aprendendo dentro da escola, o olhar dessa escola deve ser muito mais focado no porquê que ela não está aprendendo e não tentar descobrir e taxar essa criança já em situações de limite. Não, ela pode aprender. E se averiguar, e se você conseguir encaminhá-la para pessoas profissionais adequados, você vai conseguir com que ela aprenda. Porque ela não aprende por uma única razão, pela forma como você está ensinando. Mas existem milhões de outras formas, milhões de outros recursos que podem fazer essa criança aprender. Então, todos precisam de acolhimento. Então, você professor, você pai, você percebe quanto é profundo, né, esse tema, quanto é importante, tá? Então, se você quer discutir mais a respeito, curte lá minha página no Facebook, Fátima Gonçalves Psicomotricidade, ou no canal do YouTube Criança em Crescimento. Deixa seu comentário, deixa sua dúvida, que a gente vai gravando os nossos vídeos a partir das suas dúvidas. Vamos falar disso, vamos ajudar essa criança. Se você gostou desse vídeo e quer entender um pouco mais o que está acontecendo na sua casa ou dentro da sua sala de aula, clicando no link abaixo, você vai receber um e-book de presente, um trabalho que eu fiz com muito carinho para ajudar a criança que não aprende, o seu filho, o seu aluno. Baixa lá e a gente vai discutindo sobre isso.